Povo do Senhor, que a graça e a paz do nosso Rei repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém. Vamos mais uma vez voltar ao Evangelho de João e nessa noite, mais uma vez, voltarmos ao capítulo 20 deste Evangelho. Nós vamos então à nossa penúltima exposição nesta sequência de sermões do Evangelho de João, considerarmos o capítulo 20, meus irmãos, como a porção da Escritura através da qual temos fé e esperança de que o Senhor dos Senhores nos instruirá por meio dela. João capítulo 20, ouçamos com toda a atenção, com todo o interesse, afinal de contas nós estamos diante do Deus vivo e a sua palavra, que governa a tudo e a todos, será então proclamada. Diz assim o Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus dos vivos e não de mortos, na tua presença solene nos encontramos. Tu nos convocaste, ó Deus, e aqui nos achegamos para ouvir de ti as coisas inefáveis e que dinheiro algum podem comprar ou superar. Por isso, diante deste relato maravilhoso, ó Deus, aonde somos contemplados com a tua ressurreição, que o Senhor então nos ajude a fim de que possamos caminhar vibrantes, não dependendo das oscilações dos nossos humores, não dependendo, Senhor, das nossas próprias emoções necessariamente, mas corações que a cada vez mais, confiando em Ti, então caminham em espírito e em verdade, consistentes com a Tua palavra e, portanto, a despeito de qualquer situação, dando graças ao Senhor por tudo e esperando em Ti até aquele dia. Mostra-nos, ó Deus, a Tua glória por meio de Tua palavra. Que o Senhor, em nosso meio, então, glorifique o Teu nome a partir dela. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ver é suficiente para crer? Nós costumamos imaginar que sim. Nós costumamos associar que para que nós creiamos em alguma coisa, tudo o que basta é que nós enxerguemos tal coisa que desejamos crer. Dentro do contexto, nós lendo e tendo acesso, obviamente, a toda a história, costumamos pensar, se eu tivesse visto o túmulo vazio, ou se eu tivesse visto Cristo crucificado, ou se eu tivesse tido contato com Jesus ressurreto, aqui como Maria Madalena teve e não reconheceu, eu não teria nenhuma dúvida. No entanto, João, no capítulo 20, nos obriga a reconsiderar essa aparente certeza. Afinal de contas, meus irmãos, naquele domingo específico, no primeiro dia da semana, houve gente que viu o Cristo ressurreto como jamais nós vimos e não o reconheceu. Teve pessoas, ou tivemos situações narradas pelo texto, em que pessoas viram o próprio Cristo, o Rei da Glória, mas ainda assim era necessário que Cristo lhes abrisse os olhos para que pudessem crer nele. Então a pergunta nessa noite não é simplesmente Cristo ressuscitou? Nós sabemos que sim. João capítulo 20 nos ajuda a considerar algo um pouco mais profundo e igualmente fundamental. A pergunta é, como alguém chega a crer no Cristo ressurreto? Basta-nos ver? Basta-nos alguma experiência dita como sobrenatural? Então logo nós passaremos a crer da maneira correta? É o que João vai nos ajudar a perceber aqui, meus irmãos, mostrando o caminho para nós. Nessa noite que nós aprendemos aqui nesse capítulo é que o Cristo ressurreto, ele mesmo conduz os seus à fé, fazendo-se conhecido a eles, para que creiam nele e tenham vida em seu nome. Como alguém pode crer no Cristo ressurreto? Ora, é o próprio Cristo que atrai os seus para si mesmo, conduzindo-os à fé, fazendo-se conhecido a eles, dando-lhes vida para que então possam usufruir todas essas coisas em seu nome. Não apenas nos basta ver, não apenas basta experimentação de algo, nós devemos ser atraídos pelo Filho de Deus, a fim de que possamos achar a vida nele. Dentro das circunstâncias do capítulo, é exatamente assim que João nos mostra. Note que nos 10 primeiros versos, nós vemos que o fato de um túmulo vazio diante dos olhos daqueles irmãos, na verdade, os compelem a enxergar os fatos por meio da palavra. Eles veem um túmulo vazio, eles já tinham ouvido de Cristo a respeito de algo similar, mas ainda assim, eles necessitavam da compreensão pela palavra. O túmulo vazio exige que os discípulos compreendam a realidade segundo as Escrituras. Quando acontece isso, irmãos?
João faz questão de nos dizer agora, marcando não um dia fortuito, mas no primeiro dia da semana. Note, João não está iniciando uma nova cena desconectada de tudo mais anterior a ele. João, irmãos, está registrando o dia em que a própria vitória de Cristo foi proclamada. O dia em que o Rei ressurgiu dos mortos, vencendo então o nosso último inimigo. Cristo vencendo a morte que havia se manifestado. Cristo, que ficou sob o seu poder por 3 dias, agora ressurge exatamente no primeiro dia. Aquele mesmo que fora crucificado, que foi sepultado, não permaneceu sob o poder dela indefinidamente. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a ressurreição de Cristo inaugurando uma nova realidade, uma nova estrutura. O Cristo que ressuscita é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus poderoso, é o mesmo Rei majestoso, ao longo de todo o Evangelho já apresentado. Ele nunca deixou de governar exatamente como sempre assim o fez, inclusive estes acontecimentos. Nós temos aqui, irmãos, é a consolidação de tudo aquilo que a antiga aliança havia já apontado nesse aspecto transitório. Note que nós não temos um versículo específico que nos mostre de maneira deliberada e direta que agora o dia do santo ajuntamento ou o dia do Senhor passa a ser o domingo, primeiro dia da semana. O que nós temos agora é o texto, por inferência lógica e necessária, nos mostrando que a ressurreição é o que fundamenta a transitoriedade e agora a definição deste dia sob a nova aliança, no primeiro dia da semana. E o que acontece então neste dia? Cristo ressurge. Por isso então, todo domingo, o povo do Senhor se reúne para glorificar e exaltar ao Deus ressurreto. O povo de Deus se reúne na presença desse Senhor para então declarar todo o poder e reconhecer a sua majestade e ser edificado por ele. Por isso que nós temos aqui é o texto nos mostrando o domingo como o dia dos dias, o dia do Senhor, o dia em que especialmente a sua aliança é renovada pelas mãos do Deus que ressurgiu ao terceiro dia. Mas perceba, mesmo tendo essas relações que a Escritura já nos aponta desde a antiga aliança, isso não significa dizer que os discípulos de Cristo compreendem isso com a clareza necessária neste momento. O texto nos mostra Maria Madalena indo ao sepulcro de madrugada. Não sabemos necessariamente a razão, mas certamente ainda há uma ligação muito forte entre a própria ideia do Cristo sepultado e os dias que se passam. Ainda é algo muito próximo, ainda é algo muito perto do que aconteceu. Ela vai ao sepulcro, como diz o texto, e o que ela percebe é que a pedra está revolvida. A pedra que sela o túmulo não está mais no lugar. Ora, isso, à luz do que Cristo sempre havia dito antecipado, deveria então conduzir o coração desta serva do Senhor à alegria. Vejam só, finalmente, de fato aconteceu como ele disse que ocorreria. Mas não é assim que a cena transcorre. Ao ver a pedra revolvida, o texto nos mostra que Maria Madalena, então, entra em uma espécie de angústia ou ansiedade ou apreensão, que a faz correr, então, aos discípulos, Simão Pedro e o próprio João, dizendo, então, a eles, tiraram o sepulcro do Senhor. Maria vê a pedra revolvida, mas não conclui que Cristo havia ressurgido. Ela pensa que alguém retirou o corpo do seu lugar. Ela pensa que alguém pode ter furtado o corpo do Senhor. Pedro e João ouvem o relato de Maria e também não associam de maneira direta o que de fato aconteceu. Eles correm ao sepulcro, eles correm ao lugar, eles querem ver se realmente procede aquilo que Maria lhes disse. E o que eles acham então na maneira como se propõem a fazer, e quando chegam então no lugar, é exatamente a cena que comporta todos os elementos que fizeram parte do sepultamento de Cristo, menos uma coisa fundamental, o corpo do próprio Cristo. Nos diz o texto que até a disposição de alguns elementos é apontada. Simão Pedro, verso 6, é aquele que viu os lençóis. E no verso 7 é dito que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus
e que não estava com os próprios lençóis, havia sido deixado em lugar à parte. João nos descreve a cena, meus irmãos, nos mostrando que a hipótese de um furto, a hipótese de um roubo, a hipótese de um saque ao túmulo não procederia. O que nós temos é uma cena ordenada, onde aquele que estava envolto em lençóis, e lençóis específicos para usos distintos, na verdade havia se desvencilhado deles, e aquele que corresponde à própria cabeça, ou o lenço que estava sobre a cabeça de Cristo, foi deixado no lugar à parte. Há um movimento que a cena parece indicar por parte daquele que estivera outrora envolto entre os lençóis. Nos diz o texto que João, então, agora adentra ao túmulo. E quando viu o que Pedro havia visto, nos diz o texto, no final do verso 8, que ele creu. Mas logo o verso 9, meus irmãos, nos mostra aquilo que parece contraditório. É dito que ele viu e creu, mas no verso 9 é dito, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Como assim João havia crido, mas era necessário que ainda crescem? Não parece fazer muito sentido. Deixe-me explicar aquilo que está acontecendo, irmãos. A ideia é que João vê o que vê, e aquilo que a cena lhe aponta inclina o seu próprio coração para algo que remete às palavras do próprio Cristo. Ele está começando a entender, ele está começando a processar o que está acontecendo, mas não há uma conclusão amadurecida diante de tudo aquilo que ele tem percebido. João ressalta que ainda há uma limitação dos discípulos. Eles ainda não haviam compreendido a Escritura, ou não haviam relacionado a Escritura ao fato de diante deles ainda. Mesmo os homens que estavam mais próximos de Jesus. João, no caso, como sendo aquele descrito como o discípulo que Jesus amava. Até mesmo este expõe as suas limitações. Mesmo vendo os sinais, mesmo no caso de João, começando a compreender esses sinais, e para o que eles apontavam, ainda não havia uma fé amadurecida ou uma conclusão consistente em relação aos fatos. Qual a intenção de João nos escrever isso, irmãos? É que, assim como o Senhor permanece sendo o que ele sempre foi, majestoso, glorioso, nós, suas criaturas, continuamos permanecendo aquilo que nós sempre fomos. Nós continuamos e sempre continuaremos dependentes da revelação do Senhor. Nós nunca seremos, de fato, autônomos, como nós ouvimos hoje pela manhã em nossa escola dominical. A ressurreição, então, não aponta, não desnuda, não manifesta apenas quem Cristo é, mas também expõe quem nós somos. Somos criaturas que permanecemos dependentes do Criador. Nem a proximidade religiosa de Cristo, nem a experiência acumulada dos discípulos, nem as informações colhidas no meio desse caminho eram suficientes para fazer com que estes homens, sem a revelação do Senhor, sem a palavra do Senhor, ligassem os fatos e compreendessem o quadro completo. Nós precisamos que o Senhor Deus nos ensine a compreender seus atos segundo a sua palavra. Ou seja, nós sempre necessitaremos de ensino da parte do Senhor. Nós sempre necessitaremos de um coração aprendiz. Por isso, não permita que aquilo que você já conhece de Deus produza a ilusão de que você não precisa mais ser ensinado por Ele. Note, não é que você vai dizer isso em alto e bom som, é verdade. Nenhuma pessoa que se identifica com Cristo irá dizer, bom, eu já conheci tanto a respeito dele que eu não preciso mais que ele me ensine por sua palavra. Você nunca vai dizer isso. Mas perceba, é possível conviver com a palavra do Senhor por anos. É possível conhecer doutrinas a fio. É possível ouvir sermões e adquirir uma familiaridade tão grande com a fé ou com os objetos relacionados a ela que nós deixamos de nos aproximar delas como deveríamos, como discípulos. Isso é algo completamente compatível com a nossa natureza caída e a nossa condição enquanto criaturas, irmãos.
quando nós começamos a tratar o conhecimento de Deus como matéria que já foi esgotada por nós, exaurida, na teoria ou na prática, nós então estamos caminhando por um terreno perigoso. Enquanto nós estivermos diante do Senhor, ou seja, por toda a nossa existência, seremos aqueles que têm a necessidade de receber dele, de aprender dele e de depender do Senhor. Portanto, isso é importante, irmãos, porque nos obriga a sondar o nosso coração. Em que aspecto? A respeito da necessidade de que, sob a luz da palavra, nós então examinemos a nós mesmos, para que nós possamos aferir se nós desejamos conhecer a Cristo ou receber dele apenas o que você julga necessário. Perceba que é assim o movimento religioso, meus irmãos, na nossa modernidade, ou pós-modernidade, para alguns, sendo mais preciso. É a ideia de que eu não preciso abraçar dogmas de maneira exaustiva. Eu não preciso subscrever um compêndio teológico específico. Eu posso simplesmente, na verdade, escolher o melhor de cada posição e fazer a minha própria fé ou erigir o meu próprio edifício teológico. Como é que na vida do discípulo, meus irmãos, isso se apresenta de maneira muito comum, de maneira muito ordinária? A partir de uma maneira muito pobre de concebermos a salvação de Cristo dada a nós. Do que consiste isso? Aqueles que entendem a partir da salvação de que tudo que lhes consiste à luz dessa salvação então estendida é aprender o mínimo necessário para se encontrarem seguros de sua vida eterna e depois perder o interesse em conhecer ainda mais sobre o Senhor que nos salvou. Essa é a sua medida, essa tem sido a sua medida, o que tem marcado os passos da sua jornada em relação à fé. Será que em virtude do peso de tantas outras coisas, tantos outros afazeres, tantos outros campos a marcar no checklist, nós não temos relegado a fé exatamente a este aspecto acessório, aonde o que me interessa, pelo menos no momento, e esse momento pode durar por anos, é simplesmente, então, angariar algum conhecimento básico para que eu possa ter alguma certeza correspondente em relação ao fato de que eu sou salvo ou não. É tudo que eu preciso. Afinal de contas, nós dizemos, não é obrigado nenhum título de bacharel ou de doutor para comprovar que nós somos discípulos de Cristo. E é verdade. A questão não está nas titulações, a questão está na disposição do coração. Em relação ao nosso coração, ao fato de que deveria ser considerado como antinatural, à luz do que o Senhor Deus tem feito em Cristo por nós, que nós não desejemos na prática conhecer mais a respeito daquele que nos remiu. E não só daquele que nos salvou, mas daquele que tem sustentado a nossa vida, dia após dia. Examine-se, então. Muitos de nós tratamos o Evangelho, tratamos a Escritura como sendo uma mera prescrição contra o inferno. Qual é a maneira que pode objetivamente me livrar da condenação eterna? O inferno, que é então rechaçado pelo Evangelho. Então tudo que eu preciso fazer é professar esse Evangelho, me identificar publicamente com ele, ainda que eu não cresça e não me aprofunde no conhecimento a respeito dele. Não vamos fazer provas, não vamos passar por sabatinas, não vamos ir a debates. Por que então nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e sobre tudo aquilo que se relaciona com ela? Parece ser um esforço contraproducente para a maioria de nós, não é, pastor? Não, o texto nos mostra o contrário por implicação. É necessário, meus irmãos, desejar conhecer a Cristo mais e mais. Você consegue perceber que nós todos lutamos com uma disposição que infelizmente nos faria corar de vergonha, a disposição de termos muita fome para aprender aquilo que nós amamos. Mas infelizmente parece que entre as listas das coisas que nós amamos, Cristo e seu Evangelho, Cristo e a sua palavra, Cristo e a sua teologia não se encontram lá.
Pelo menos não entre as nossas predileções, pelo menos não entre os nossos hobbies, pelo menos não entre as coisas que nós associamos a um certo ganho de prazer e satisfação. Por que tão pouca fome por Cristo? Por que tão pouca fome pela palavra? Por que tão pouca fome pelo Senhor, que não poupou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele? Consegue perceber? É exatamente isso para onde o texto nos aponta, irmãos. Não faça do conhecimento elementar, básico, superficial e rasteiro sobre Cristo o lugar onde a sua alma decidiu estacionar. O Senhor, por meio daquilo que Ele nos entregou em seu Filho, nos deu agora a mente de Cristo, ou seja, nós pensamos os pensamentos do Senhor após Ele, ou pelo menos devemos pensar, ou nos aplicar a pensar. Deus não deseja salvar um povo ignorante de seu Senhor. Deus nunca intentou salvar um povo que permanecesse ignorante sobre as obras desse Senhor. Deus nunca intentou salvar um povo que não vivesse por meio de uma visão de mundo sustentada por sua própria palavra. O Senhor nos chama a crescer na graça e no conhecimento acerca dele. Portanto, examine-se. Se tudo que você deseja conhecer sobre Cristo é apenas aquilo que você acha necessário para que o seu estado ou status básico se mantenha até o fim. Perceba que agora, irmãos, Maria é aqui focalizada na cena. Os discípulos João e Pedro saem um pouco, e agora do verso 11 até o verso 18, nós temos Cristo aparecendo à própria Maria. Mas não apenas a Maria, irmãos, do verso 19 ao verso 23, nós temos o Senhor ressurreto aparecendo aos seus. O que nos mostra que a intenção de João poderia ser resumida aqui da seguinte forma: o Cristo ressurreto faz-se conhecido aos seus e transforma o estado de perplexidade em testemunho. Se João começa a fazer as ligações adequadas, mas ainda carece de Cristo e de sua revelação, assim como Simão Pedro, muito mais ainda Maria. Note que o verso 11 aponta Maria como sendo aquela que permanece, mesmo diante daquilo que viu, dentro e fora do túmulo, como alguém com um coração pesado. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Ela permanece aqui, às portas do sepulcro, debulhada em lágrimas. João faz questão de nos mostrar como nós, criaturas, permanecemos exatamente os mesmos. A menos que o Senhor nos destape os olhos, nós não enxergamos como deveríamos. O texto nos diz que Maria, enquanto chorava, vê dois anjos. No verso 12, assim descreve os anjos vestidos de branco e sentados exatamente onde o corpo de Jesus estava, um sobre a cabeça e outro aos pés. Ora, ela havia visto a pedra revolvida, de alguma forma ela havia visto o que estava acontecendo dentro do túmulo. Agora os dois discípulos saem, Pedro e João, mas de repente, no meio de seu choro, ela contempla outros dois varões. Quem eles são? De onde surgiram? Como eles apareceram? Os anjos então perguntam a Maria, no verso 13, mulher, por que choras? Veja, essa não é uma pergunta retórica ou simplista. É como se os próprios anjos estivessem, por meio das indagações, fazendo com que o povo do Senhor pudesse rememorar e colocar as emoções no lugar a partir do retorno àquilo que Cristo disse. Você está chorando por quê? O que está acontecendo de errado? Nos diz o texto que Maria, no verso 13, diz: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Perceba que ela já assumiu que a realidade corresponde à interpretação que ela tem sustentado. Por que choras? Bom, eu não vi o corpo. O que pode ter acontecido? Ele pode ter ressurgido ao terceiro dia, como disse que faria? Não. Alguém pode ter roubado o corpo.
É exatamente o que aconteceu. Eu tenho chorado porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Assim nós somos apressados tantas vezes, guiados por vista a parte da iluminação da Escritura, nós forjamos como sendo verdade as nossas conclusões. Alguém já havia dito no campo da política: você tem direito às suas opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos. Os fatos são o que são. À luz da perspectiva de Maria Madalena, o que nós temos aqui é uma opinião, uma conjectura transformada num fato que não correspondia. Ela não identificou aqueles homens nem a procedência deles. Mas o pior está para acontecer. Nos diz o texto que ela se volta então para trás, verso 14, e viu o próprio Cristo ressurreto em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por uma segunda vez, ela ouve a mesma pergunta: mulher, por que choras? E mais, a quem procuras? Não obstante dois no túmulo, agora um terceiro. E quem é esse? Com os olhos embaçados por lágrimas, ela não consegue enxergar de fato quem está diante dela. Não meramente por algo fisiológico, mas o seu coração ainda está encoberto de tal forma que ela supõe ser o jardineiro. Diz o texto, ela supondo ser ele o jardineiro, verso 15, respondeu: Senhor, se foi você o responsável por tirar o corpo do meu Senhor do lugar onde ele deveria repousar, diga-me onde colocaste. Eu me responsabilizo, eu o tomarei de volta e colocarei aqui. Vejam, irmãos, que a parte da revelação do Senhor nós vamos de absurdos para absurdos. Eu passo, na minha conjectura, a atribuir alguma espécie de relação entre a figura e o suposto roubo do corpo de Cristo. Se foi tu que fizeste, diga-me. Eu tomarei o corpo de volta e o colocarei no lugar devido para o devido descanso. Até que, no verso 15, a voz novamente irrompe, mas não qualquer voz. A voz diz, nominalmente, Maria, exclamando. E o que nós temos, meus irmãos, é exatamente a beleza do Evangelho. O movimento aqui é significativo. Maria procura Cristo. Cristo está diante dela. Ela não reconhece o Senhor, embora converse com ele. E é Cristo quem se faz conhecido a ela. Cristo é quem se revela a ela. Maria. A cena recorda, irmãos, a imagem do bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome e ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e a conhecem. Como o próprio João havia dito no capítulo 10. Ao ouvir, então, nesses termos, o seu próprio nome proclamado por aqueles lábios, ela finalmente tem as escamas revolvidas dos olhos, e em hebraico diz Rabone, ou mestre. Finalmente, as lágrimas dão lugar ao fato, e ao fato glorioso, de que o que ele havia dito que aconteceria, realmente aconteceu. O nosso grande campeão, o vencedor sobre todos os vencedores, o Senhor da glória, está diante dela. Chama-lhe pelo nome. A ovelha, então, reconhecendo a voz de seu pastor, certamente exulta de alegria. E ouve de Cristo, então, primeiro, eu estou indo para o meu Pai, não me detenhas. Mas antes, vá aos meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus
e vosso Deus. O Rei ressurreto, o glorioso, o vencedor, chama assim os seus. Vai ter com os meus irmãos. O nosso sublime, supremo, incomparável e invencível irmão mais velho, por meio de quem fomos adotados pelo Pai, nos dá a destra de sua comunhão, chamando-nos de irmãos. Vai aos meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e vosso Deus. São essas coisas, ou os ecos eternos dessas coisas, que nós rememoramos e celebramos todos os domingos. Isso não pode ser um dia comum. Assim, então, Maria Madalena sai e anuncia aos discípulos: vi o Senhor. Agora as lágrimas dão lugar a toda uma efusividade de um coração que contemplou finalmente o amado de sua alma e contava que ele dissera essas coisas a elas. Mas Cristo não vai simplesmente até Maria, irmãos. É dito que ao cair da tarde deste mesmo dia, ele então aparece aos seus discípulos. É interessante como os discípulos se encontram. Nos diz o texto que eles estavam trancados com medo dos judeus. E no meio, então, do ambiente de medo nos corações e externado por toda uma fortaleza trancada, Cristo então surge ou se põe miraculosamente no meio deles e diz as suas primeiras palavras ressurretas aos seus discípulos: paz seja convosco. Paz seja convosco. Homens reunidos atrás das paredes, tomados pelo medo, agora são conduzidos pelo Rei, que mostra suas mãos e o seu lado. Mas antes disso, diz a eles a sua própria palavra: paz seja convosco. A paz é pronunciada pelo próprio crucificado, que ressurgiu ao terceiro dia. Aquele que havia levado sobre os seus próprios ombros o pecado deles e de todo o seu povo, é aquele então que aparece diante deles vivo e dissipando o medo de seus corações. Mas perceba, paz seja convosco, não se aplica simplesmente ou não se refere simplesmente a um contexto que aponta homens trancafiados com medo da reação dos judeus. Paz seja convosco tem a ver com os ecos e os efeitos da própria obra do Filho na cruz do Calvário. Em que aspecto? A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Portanto, o próprio Cristo, o mediador da aliança, diz: paz seja com vocês. O que eu havia dito na cruz, antes de render o meu espírito, está consumado. Agora, então, se aplica de um modo prático sob o desdobramento da própria ressurreição. A paz plena entre Deus e vós. Não se atemorizem simplesmente com outros homens judeus. Não se atemorizem, porque a ira do Senhor não está mais sobre vocês. Paz, eu conquistei essa paz. Os termos são meus e eles são dados a vocês. Paz seja convosco. Qual o efeito disso sobre os discípulos, irmãos? A parte B do verso 20 é dito: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Uma segunda vez, Cristo diz: paz seja convosco. E por uma segunda vez, o encontro revelador entre Cristo e seu povo implica numa espécie de comissionamento. O que nós temos agora é Cristo dizendo no fim do verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Note, o Cristo ressurreto não apenas se manifesta aos discípulos, mas os envia como suas testemunhas. E aqui então é dito algo curioso ou interessante. Havendo dito isto, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. O que está acontecendo aqui? Quer dizer então que os discípulos não tinham o Espírito e agora passaram a receber? Não, irmãos, a ideia não é essa. Os discípulos já conheciam o Espírito, os discípulos já eram a habitação do próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo havia conduzido os discípulos de Cristo à fé. Portanto, aqui receber o Espírito não se trata de regeneração, não pode ser. Os elementos do texto, meus irmãos, apontam para algo simbólico, como que a inauguração de uma nova etapa, mais especificamente, a inauguração de uma nova criação. Soprou sobre eles, recebei o Espírito. Isso remete, irmãos, às cenas, por exemplo, como no Éden, quando o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Isso remete, por exemplo, ao que acontece no profeta, onde há o vale de ossos secos, e então, por meio da ação do Senhor, aqueles ossos são transformados, aonde a morte, a vida, há simbolicamente algo que aponta para uma nova criação, inaugurada pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cristo ressurreto comunica o seu Espírito aos seus discípulos em conexão com a missão que eles receberiam, mais especificamente manifestada, como nós veremos no Pentecostes em Atos. Por isso Cristo acrescenta: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. A ideia é que esses homens recebem poder para agirem como testemunhas do Senhor. Não é que eles têm poder em si mesmos para perdoar ou não perdoar. A ideia é que eles não podem fazer isso segundo a vontade deles. Pelo contrário, eles exercem autoridade sob a autoridade daqueles que os enviou. É com base na palavra do Senhor que pecados devem ser perdoados ou aqueles impenitentes devem ser retidos. Maria chora até que Cristo se revele aos seus olhos. Os discípulos estão com medo até que Cristo se apresente diante deles e diga: Pai, seja convosco. Mas e quanto a nós? Por um momento, por instantes, a segurança de Maria e dos discípulos se encontrava abalada. Mas e quanto a nossa? A segurança em relação à fé. Aonde ela deve repousar, meus irmãos? O texto nos dá o caminho. A nossa segurança não pode repousar na clareza com a qual nós supomos enxergar Cristo, mas na fidelidade do Senhor, que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome. Não é a nossa capacidade de enxergá-lo, mas é a habilidade perfeita e suprema do bom pastor que chama suas ovelhas e as conhece. A nossa segurança, então, deve repousar no poder de Cristo, na capacidade inesgotável do pastor supremo e não na nossa eficiência em enxergar nas entrelinhas a sua mão. Maria estava diante dele, sem reconhecê-lo, achou que era um jardineiro. O que transformou a cena? A voz do pastor transformou o choro em confissão. Mestre, Rabone. Alguns momentos, irmãos, em nossas vidas serão marcados por
abalos em nossa fé. Haverá ocasiões onde a nossa percepção vai se encontrar obscurecida. Momentos em que a nossa compreensão a respeito das coisas que nos cercam, de como Deus tem agido, será diminuta e a nossa fé fraca. Portanto, não faça da força da sua percepção o fundamento da sua segurança, porque ela não deve residir nesse lugar. O mesmo Cristo que conhece a fraqueza dos seus discípulos encastelados com medo dos judeus. O mesmo Cristo que conhece as fraquezas de Maria Madalena. É o mesmíssimo, hoje e sempre, Cristo que sabe como chamá-las, como encontrar suas ovelhas, como cuidar delas, e nos garante que nenhum dos seus se apartará de suas mãos. Nós não pertencemos a Cristo porque nós conseguimos enxergá-lo antes dos outros. Nós pertencemos a Cristo porque o Supremo e Bom Pastor conhece os seus. Por isso nós descansamos. Agora note, veja o que Cristo faz com aqueles a quem se dá a conhecer. Ele os envia. Entenda que o envio não como um encargo oficial, à semelhança dos apóstolos e profetas. Não se trata desse tipo de envio, mas sim do aspecto testemunhal. Maria recebe a notícia e de Cristo recebe a incumbência. Fale aos meus irmãos. Os discípulos encontram Cristo ou são encontrados por ele e então são comissionados e enviados para uma missão específica. Isso nos mostra, irmãos, que o evangelho não deve terminar em nós, mas a partir de nós ser deflagrado e compartilhado. Mas às vezes somos calados demais, talvez pela timidez, pelo temor. É verdade, há lugar ou dificuldades em relação a isso, e essas dificuldades elas são verdadeiras. Mas cuidado, para que as dificuldades reais não sejam abrigadas em nosso coração, de modo que este coração passe a tratar como algo comum, ordinário demais, a notícia de que houve um que não pôde ser contido pela morte, mas triunfou sobre ela. Aquilo que nós cremos, a boa notícia que nos traz a paz, não é uma notícia comum. O crucificado está vivo, a morte foi vencida ao terceiro dia. Se isso é comum, se isso é corriqueiro, se isso é ordinário, mostra-me outro. Por que não há? Porque é incomum e ressalta a glória daquele que não a divide com ninguém. Como uma notícia dessa magnitude pode ocupar, na prática, tão pouco espaço em nossas vidas e em nossas conversações? Sabe, eu não digo, não confunda as coisas, para que você seja inconveniente e não sábio na maneira como maneja o evangelho. Mas não parece ser verdadeiro? Quase não parece existir oportunidade, segundo a nossa perspectiva, para que nós então possamos falar a respeito do evangelho do Senhor. Que nós tenhamos, meus irmãos, sabedoria da parte de Deus para que nós então percebamos aonde estão as nossas dificuldades e limitações que devem ser trabalhadas, segundo a graça de Deus, e se o nosso coração já se acostumou diante da maior notícia de todos os tempos, a tratá-la como algo tão comum, tão corriqueiro. Como o texto termina, meus irmãos? Temos agora, a partir de Tomé, no verso 24 até o verso 31, o Cristo ressurreto, cujo poder chama os que não o viram com os olhos físicos ou naturais a crer, mediante o testemunho do evangelho que ele deixou.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. É interessante que João nos diz, contextualizando para nós, a informação de que Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu aos discípulos naquela tarde do primeiro dia da semana. Onde estava Tomé? Esse não é o propósito do texto, meus irmãos, e aqui entraríamos em pura especulação. Mas poderíamos pensar, a despeito da razão pela qual Tomé não estava entre os discípulos naquela ocasião, quantas coisas excelentes e maravilhosas nós perdemos por não estar com o povo de Deus quando ele está reunido diante do Senhor. Você já parou para pensar que às vezes coisas que não deveriam nos tirar da presença do Senhor em sua santa convocação, ao nos fazer preterir disto, nos faz perder coisas maravilhosas e incomparáveis? Bom, mais uma vez, não é a intenção de João nos mostrar uma razão necessariamente pecaminosa que explique o porquê Tomé não estava. Poderia haver uma razão plausível. Mas pense sobre isso. O que nós perdemos, o que você perde quando não está com o povo do Senhor reunido com a finalidade de adorar ao Rei dos Reis, segundo ele mesmo estabelece e convoca? Você não perde simplesmente um discurso longos e longos minutos. Você não perde simplesmente conversas de corredor, embora seja algo muito bom. Você não perde simplesmente alguma coisa supérflua. Você perdeu a oportunidade ou não teve a oportunidade de estar diante do Senhor sendo revigorado por Ele. O ponto é que Tomé não estava. E quando ouviu dos demais discípulos que Cristo esteve entre eles, a atitude de Tomé é curiosa. Bom, se eu não vir nas mãos deles o sinal e os meus dedos não tocaram do seu lado, de maneira alguma eu acreditarei. Por um lado, irmãos, há algo positivo no comportamento de Tomé, no sentido de que Tomé é alguém que busca por critérios objetivos. Ele não é alguém que parece se enganar ou não disposto a ser enganado por qualquer um que diga ser o Cristo ressurreto. Ele precisa de sinais claros. Veja, por um lado. Mas o ponto não é esse. O ponto é que a natureza da atitude de Tomé parece pender mais para o outro lado. O que ele está dizendo, irmãos, em essência é: eu só crerei se as coisas acontecerem segundo o que eu tenho estabelecido enquanto critério. Só assim eu crerei, de modo algum acreditarei. Se eu não ver isto, se não tocar naquilo, eu não acredito. Portanto, o problema de Tomé não é simplesmente ter um temperamento mais cauteloso, meus irmãos. As palavras dele são deliberadas. Eu não acreditarei se não for dessa forma. Ou seja, Tomé determina as condições necessárias que atendam à sua expectativa como sendo as condições absolutas. A menos que elas existam e sejam estabelecidas e cumpridas, eu não crerei. Eu só crerei no testemunho da ressurreição se as coisas forem assim, do jeitinho que eu estou dizendo. Até que o princípio do dia dos dias novamente é evocado no texto. No verso 1 do capítulo 20, no primeiro dia da semana. No verso 19, ao cair da tarde daquele dia ainda, o primeiro dia da semana. E agora no verso 25, aonde está então a menção ao dia dos dias? Passados 8 dias,
Em outras palavras, no domingo posterior, o que estava acontecendo? Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Agora sim, Tomé está lá. 8 dias depois, novamente, Cristo aparece a seus discípulos reunidos. E conhecendo os critérios de Tomé, não é que o Senhor da glória se submete ao estabelecimento de seu discípulo, mas ele condescendentemente diz: Paz seja convosco mais uma vez. E especificamente a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Pelo que a resposta de Tomé, mais um que tem seus olhos descortinados, é: Senhor meu e Deus meu. A resposta de Tomé é o clímax aqui da cena, irmãos. Aquele que estabeleceu pré-condições para que pudesse crer, agora se curva diante daquele que reconhece como sendo o seu Deus e o seu Senhor. Cristo então diz: Por que me viste e creste? Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. A resposta de Cristo desloca a atenção do leitor de Tomé e destes em cena para todos aqueles que viriam depois destes homens, inclusive nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aqui João narrou pessoas que viram: Maria, Pedro, João, os discípulos, Tomé. Mas os futuros discípulos que viriam, meus irmãos, que não estavam diante do sepulcro, que não o viram por dentro, que não contemplaram com os olhos naturais ao próprio Cristo, que não tocaram no seu lado e não viram as marcas em suas mãos da crucificação. Como eles crerão? Como eles haveriam de crer? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como os futuros discípulos creriam, uma vez que eles não teriam contato com os elementos que estes aqui na cena tiveram? A resposta para isso se encontra nos versos 30 e 31, e assim o texto termina. João diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Perceba no verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os primeiros discípulos viram o Cristo ressurreto. Os que vieram depois não o veriam. João nos mostra como estes que não viram o Cristo ressurreto haveriam de crer por meio das palavras de Cristo registradas em sua Sagrada Escritura. Por que isso é importante, irmãos? Porque a fé daqueles que não viram, assim como Tomé viu, é tão consistente que, a despeito de não terem visto o que o próprio Tomé contemplou, irmãos, eles não precisam da experiência que Tomé teve. Portanto, isso altera a maneira como nós enxergamos as coisas. Aqueles que não viram a Cristo e creram, creram por causa do testemunho que o próprio Deus preservou nas Escrituras. E esse testemunho tem um propósito muito claro, segundo João, para que nós creiamos que Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Isso nos lança mais uma vez a majestade, a glória e a necessidade, meus irmãos, que nós temos das Sagradas Escrituras. Afinal de contas,
por meio dos atos registrados, por meio da palavra de Deus, aqueles que não tiveram a experiência física de contemplar a face do Cristo ressurreto, não precisam de algo semelhante para que possam crer, assim como aqueles creram. A nossa fé não é uma fé menor, no sentido de potência em relação àquilo que Cristo realiza em nós, do que aqueles que enxergaram Cristo face a face aqui, irmãos. Portanto, para que nós não sejamos como Tomé, em nossa peregrinação, não imponhamos, meus irmãos, ao Senhor Deus condições que Ele absolutamente nunca prometeu satisfazer, para que nós pudéssemos vir a crer na sua mão. Tomé, em outras palavras, disse: bom, se não for dessa forma que eu estou dizendo, não tem conversa. Eu não creio. Eu só creio se Deus me conceder isso aqui. Sabe o que é interessante? É que talvez as nossas condições não sejam tão diferentes assim de Tomé. Em que sentido? Eu até confiaria mais no Senhor se eu entendesse por que Ele permitiu isso na minha vida. Eu até obedeceria se eu soubesse aonde é que tudo isso vai terminar. Ou quando essa provação cessará. Ou eu até teria mais segurança nele se eu pudesse sentir determinada experiência. Ou eu até descansaria se Deus me desse um determinado sinal, aquele que só eu e ele sabemos e que ninguém mais pode saber. Note a inversão, tanto de Tomé quanto a nossa, de um modo prático, irmãos. A criatura convoca o Criador a satisfazer as suas exigências para que possa, então, conceder confiança ao Rei dos Reis. Para que ele possa ser achado digno da nossa confiança e da nossa fé. Note, em momentos em que no nosso ânimo espiritual oscila, irmãos, surgem aquilo que chamamos de dificuldade para crer. É uma experiência que nós temos certamente em nossa caminhada e ao longo de nossa peregrinação. Mas cuidado, o coração enganoso muitas vezes escamoteia o que realmente está acontecendo. Há tal dificuldade para crer em virtude de um tipo de situação de tristeza espiritual, de desânimo na fé, pode esconder uma exigência muito mais séria. Que tipo de exigência? A de que nós queremos determinar como o Senhor deve provar para nós que merece a nossa confiança. É curioso que, falando desses termos, nós achamos que isso é absurdo. Até que os nossos passos nos denunciam como sendo aqueles que têm agido de forma semelhante a isso. Cristo não negocia os termos com Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. É assim que ele diz. Isso nos leva, então, se o que temos é a Escritura, a não considerarmos pequena a palavra que o Senhor Deus tem colocado diante de nós. Nós não vimos aquilo que Tomé viu. Não experimentamos aquilo que os discípulos experimentaram. E o próprio Cristo sabia que nós não veríamos. No entanto, Ele nos deu a sua palavra, irmãos. Bem-aventurados os que não viram e creram. E o evangelho registrado aqui serve exatamente para este propósito. Nós não somos a segunda categoria que chegou tarde demais na história e que não pôde ver com os próprios olhos ao Cristo crucificado e ressurreto, irmãos. Nós recebemos a ferramenta deliberada intencionalmente pelo próprio Senhor para que nós então pudéssemos conhecê-lo.
Nós não estamos recebendo algo de segunda categoria do próprio Deus. Nós estamos recebendo a sua palavra revelada, inspirada, inerrante, infalível. É assim que Cristo conduz o seu povo à fé. É assim que ele tem feito e assim o fará. Por que isso importa para nós, irmãos? Talvez você, presbiteriano, roxo, de alguma forma, pelos ventos que nos assolam, infelizmente, comece a abrir um pouco os flancos e cogite, de alguma forma, uma experiência extraordinária, ainda que secreta, para que então você possa validar a verdade da palavra como aplicável e palpável em sua própria vida, irmãos. E ao desejar essas coisas, a Bíblia permanece fechada, permanecerá assim. Talvez você peça isso em sua oração, talvez você almeje isso. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Enquanto negligencia exatamente aquilo que são as palavras dele falando conosco. Não despreze a Escritura, procurando algo supostamente maior, mais profundo, mais majestoso do que o próprio Deus, assim, meus irmãos, julgou suficiente nos entregar para que nós o conhecêssemos. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aquilo para o que João escreveu está acontecendo com você? Estes sinais foram registrados para que creiais que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida. Note, João termina o capítulo 20 dizendo muito mais do que, bom, agora vocês conhecem a Cristo. Há mais do que suficiente informações para que vocês então possam concluir que ele de fato é quem diz ser. João diz, para que vocês creiam nele. Ou seja, João desloca toda a narrativa inspirada para nós, leitores dela. Exatamente nesse momento. Por quê? Porque você conhece a história. Você pode conhecer os argumentos sobre o túmulo vazio. Não foi um roubo, não foi um saque. Você pode confessar historicamente a ressurreição do Senhor dos Senhores. Você pode frequentar a igreja no primeiro dia da semana, como o texto faz questão de pesar. Mas ainda assim, ao fazer tudo isso, ainda precisar responder a pergunta que se levanta no verso 31, à luz do capítulo 20. Quem é o ressurreto aos seus olhos? Ou, de outra forma, você tem enxergado o ressurreto à luz da revelação dele? Ou você tem construído a figura de um suposto ressurreto segundo os teus princípios e critérios? Tomé finalmente deixou de falar aquilo que ele precisava ver para poder então crer. E ele falou diretamente a respeito do senhorio do seu Deus, Senhor meu e Deus meu. João está escrevendo aqui para nos direcionar para o exato lugar da confissão de Tomé. Ao caminharmos por essas páginas e pelas demais páginas da Escritura, meus irmãos, a reação ou a condução mira exatamente a mesma conclusão. Senhor Deus meu, Rei meu. Ou seja, como nós não celebramos a memória de um morto todos os domingos, pelo contrário, mas aquele que venceu a morte, João nos chama à conclusão
que não apenas o Senhor está vivo, mas a confissão de que este Deus vivo é o nosso Deus. Dizer que este Deus está vivo, óbvio, possui implicações práticas. Mas até os demônios sabem disso. Agora, a partir da confissão e da convicção de que o Deus que venceu a morte, portanto, o Deus vivo, é o meu Senhor e o meu Deus, aí então reside toda a diferença. Não é simplesmente alguém que eu tenho ouvido falar, um personagem que eu tenho conhecido, uma história que eu tenho tido proximidade desde que me entendo por gente. Ele é o meu Deus e meu Senhor. Ele é o meu Rei e o meu Salvador. Há algo pessoal a partir de uma relação emoldurada por um pacto. Eu sou dele e ele é meu. Ele é as primícias dos que dormem, tendo ressurgido primeiro, apontando-nos o caminho que nos aguarda para um futuro. O amado da nossa alma. Mais do que dizer que ele está vivo, a plenos pulmões nós dizemos e os nossos atos corroboram, as nossas vidas apontam e sustentam. Ele é o meu Senhor e o meu Rei. Isso os ímpios não podem dizer. Nunca dirão. A menos que esse Rei faça como fez a Maria Madalena, aos seus discípulos, a todos quantos foram alcançados no Evangelho de João, e assim como fizera a nós. A menos que esse Deus se revele como Salvador, alcance o coração do pecador. E então, como Tomé, e como nós dissemos e temos dito, estes falarão: Senhor meu e Deus meu. Aí sim, aonde havia morte, haverá a vida daquele que ressurgiu ao terceiro dia. Aonde havia apenas ossos secos, agora haverá vida e vida em abundância. Onde havia dor e sofrimento, no sentido de almas quebradas e corações perturbados. A paz que excede todo o entendimento. Paz seja convosco. Será com todo aquele que tiver os seus joelhos dobrados por meio do Senhor dos Senhores. E nós, meus irmãos, nos lembremos disso. E que nunca nos acostumemos à maior notícia que esse universo já ouviu. Algo completamente incomum. Aquele que morreu, ressurgiu. Dominando sobre tudo e sobre todos, conduz os seus à fé, revelando-se a eles, para que então estes possam crer nele. E crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar.